Olá, pessoas! Esse é o podcast do Taberna Dev e nosso tema é diversidade de gênero nos jogos. Eu sou a Milena, artista conceitual. Oi, pessoas! Eu sou a Lorena, sou artista 2D e 3D. Olá, eu sou o Matheus, programador de jogos. Então, esse é um assunto que é muito debatido, né? Mas fora dos jogos. Por mais que a sociedade esteja tocando mais nesse assunto, né, hoje em dia, ainda falta muita inclusão, tanto no âmbito social quanto nos jogos. Eu acho que essa é uma questão que deve ser resolvida primeiramente socialmente, porque é uma coisa que está ainda muito enraizada, é um problema na sociedade. Você acha que, por outro lado, a gente não pode fazer a nossa parte antes de ter uma solução na sociedade toda, já tentar colocar algo nos jogos que ajuda isso? Sim, eu acho que essa é uma forma de tentar desconstruir esses conceitos, levando essa representação para as pessoas. Certo. Sobre esse ponto aí, eu acho que os jogos acabam influenciando muito a cabeça de tipo, a maioria dos homens ou mulheres também começam a jogar muito cedo. E se desde cedo eles tiverem aquela imagem da mulher sexualizada, dela inferior nos jogos, ela ia crescer achando, só reforçando isso. Agora, se fosse ao contrário, acho que ia ajudar um pouco. Não ia resolver, mas com certeza ia ajudar na construção do pensamento desde criança. Né? Isso até entra um pouco na questão que a gente, como pessoas que desenvolvem jogos, luta bastante, que é jogo, é cultura também, né? Então, se um filme representa a sociedade da qual ele faz parte, então um jogo também tem esse potencial. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a representação dos gêneros nos jogos. Se pararmos para analisar, a maioria dos jogos tem como protagonista um personagem masculino, né? Sim. E geralmente as personagens femininas são muito sexualizadas. Começa por aí. A representação que a mulher tem é só como um objeto de desejo, nada mais. Agora, se você entra no jogo, se você pode escolher o gênero do seu personagem, só tem lá a opção de masculino e feminino. E a opção de não binário, cadê? Não existe. Isso se expande um pouco até a questão de diversidade de gênero, né? Porque a conversa, quando você fala em um ambiente mais leigo, digamos assim, se você menciona diversidade de gênero, as pessoas pensam só em homem e mulher. E realmente é necessário ainda também expandir o acesso e a representatividade das mulheres. Mas, além disso, a gente tem a questão que muitas pessoas não conhecem, que é a não binariedade de gênero. E, assim, com essa questão em geral, a gente tem a inclusividade até de gêneros que, apesar de serem binários, também são mal reconhecidos pela sociedade, né? Que seriam os gêneros, as pessoas transgênero, né? Raramente num jogo você tem uma representação positiva da transgeneridade. Nos anos 90, quando existia algum personagem transgênero, como por exemplo em alguns jogos de luta de rua, né, beat 'em up, eram personagens que o propósito delas era ser piada, né? Era uma coisa pro jogador achar engraçado, dar porrada na personagem travesti e por aí vai. Hoje em dia a gente começa a ter alguns passos numa direção melhor. Por exemplo, com algum dos jogos da série Dragon Age, eu não lembro agora se é o Inquisition, que tem uma personagem que ela não se associa ao gênero que seria tradicionalmente reconhecido pelo corpo, pela fisionomia dela. Então a gente já vê que tem um pouco isso. Mesmo assim, apesar de ser uma visão positiva, é uma visão positiva quase escondida. Provavelmente para tentar evitar algum tipo de polêmica ou algo assim, os desenvolvedores do jogo não deixaram tão explícito assim isso. Você só percebe em certa ocasião, no meio do jogo, com um diálogo muito curto, que isso está presente no jogo, né? Existe uma personagem transgênero. O exemplo disso é a Poison, né? Porque até um pouco tempo, não é tanto tempo assim,
ela sempre foi uma personagem trans, só que afirmavam aqui pro lado ocidental que era uma personagem mulher e ponto. Não se aceitava que ela era uma personagem trans. Aí, de tempo pra cá, ela foi apresentada como uma personagem trans e ponto, e você que aceite isso. Nós temos aqui um depoimento da Letícia Sandri. Eu acho que a mulher ainda é muito sensualizada nos games. Claro que tem exceções. Lembro de poucas protagonistas. Geralmente, as mulheres são sempre personagens frágeis que precisam ser salvas. Jogos que fogem desse tipo de padrão são os online, como Overwatch, Dota e LoL. As personagens femininas podem ter um grande poder de combate e não se resumem só a serem suporte. O mercado de games ainda tem que evoluir muito para perder esse sexismo. De fato, né? Eu garanto que a maioria das mulheres, ou quase 100%, não queria ser a Princesa Peach quando eu era criança. Pelo menos eu não queria. E a gente ainda tem que considerar que a Princesa Peach é o caso mais... não o mais simples, só que tem casos bem piores, né? Infelizmente. Uhum. É que eu falei o que veio na minha cabeça, que é um jogo que com certeza a maioria das crianças jogaram, que foi Mario. Sim, é verdade. A Lara Croft hoje ela é um ícone de poder feminino e tal, mas quando começou ela era só uma boneca sexualizada, que tinha peitos gigantes e assim foi feita pra ser exatamente essa personagem sexualizada. Ela podia até não ser submissa, né? Mas a ideia era que o jogador era um homem, então ele queria ver uma mulher muito sensual. Quem criou não se importou com o fato de que aquela mulher ela era muito mais do que isso, né? Uma aventureira, estava lá enfrentando todo tipo de inimigo. O que importou para as pessoas que fizeram o design da personagem era que ela fosse uma gostosona, tipo, sei lá, uma Bond Girl do 007, né? Eu lembro que quando eu era criança, apesar de eu não ter jogado tanto Metroid, eu lembro que quando eu descobri que a Samus, quem tava vestindo aquela armadura era uma mulher, eu falo, cara, eu quero ser ela. Foi, assim, que eu me lembre, foi a mulher que eu mais olhei e queria ser naquela época. Naquele jogo bem pixelado que a maioria dos homens achava que era outro homem. E quando descobria lá no final do jogo que era uma mulher, ficava tipo, caraca, é uma mulher. Que demais. E então agora a gente vai bater um papo sobre a situação que toda mulher que joga online acaba passando, que é, né, a interação negativa com homens no espaço online. As experiências que eu tive em jogos online sempre foram marcadas, né, pela assédio, preconceito, tudo isso. Sempre duvidaram da minha capacidade por eu ser mulher. Sempre me fizeram elogios maldosos por eu ser mulher. Sempre pensavam que eu usava hacker ou algo do tipo só por eu ser mulher, entendeu? E isso é muito triste, sabe? Você tá ali, você é tão capaz quanto qualquer outra pessoa e eles ficarem fazendo isso com você. Você demonstra lá a sua habilidade e acaba sendo, entre aspas, à toa, que as pessoas não querem acreditar, né? Se eu for falar aqui de todas as experiências negativas de jogos online, que eu jogo desde pequena, eu vou ter que abrir um pergaminho aqui e ficar o dia falando. Mas eu vou citar, assim, 2 casos que foi o que mais me deixou tensa. Foi recente no Overwatch, que eu entrei no jogo, peguei a Mercy, que é um personagem suporte, que eu tava gostando muito de jogar com ela, e o cara me mandou uma mensagem super ofensiva, tipo, muito ofensiva, me xingando, falando que mulher só presta pra ser suporte, pra eu largar essa herói que ele queria jogar com ela, pra eu jogar com outra coisa. E eu fiquei tipo, cara, por quê? Desculpa, eu comprei o jogo também, eu não vou deixar. Aí o cara ficou tipo, a partida inteira trollando, pegando outro personagem, ficando, sei lá, dançando, coisa do tipo, ficou me mandando mensagens ofensivas. E no final de contas eu só reportei, falei no grupo, botei num grupo de Overwatch perguntando pro pessoal se tem algum tipo de suporte que a Blizzard dá ou coisa do tipo. Aí alguns me informaram, só que teve outros comentários que falam, por que você não foi lá e tirou o herói que ele pediu? Que não sei o que, vocês também adoram arrumar confusão. E tipo, eu fui xingada, eu denunciei e eu estou errada, de acordo com olhos de outro.
E o outro caso foi em Titanfall. No Titanfall a gente usava muito o chat de voz, era muito importante durante a partida. E o nosso time tava perdendo, era negócio de captura de bandeira. E eu tentei falar com o time, falar, gente, vamos fazer uma estratégia. Pô, eles estão jogando todos fechadinhos, a gente tá jogando espalhado. E o cara, na maior ignorância possível, falando pra eu calar a boca, quem sou eu pra mandar nele, pra eu ir me botar no meu lugar, pra ir lavar uma louça. Aí eu, não, beleza. Aí um cara veio, foi gentil comigo e falou, não, pô, vamos fazer assim, assim, assado. Eu falei, vamos. No final das contas virou o jogo, a gente ganhou. E quem ficou com mais kill na partida? Euzinha. Esse tipo de relato eu ouço em todo lugar. Todas as mulheres que eu conheço que jogam online. Eu nem imaginava, por exemplo, que o Guitar Flash, que é o jogo favorito da Milena, chegasse a ter esse tipo de situação. Pra mim é um jogo simples, né? Que, apesar de bem difícil, com certeza. Eu não imaginava que isso aconteceria até lá. E infelizmente está em todo lugar isso. Então, a gente conseguiu aqui o depoimento da Júlia Flauzino, que um pouco sobre esse assunto também, né? Isso que ela disse. Eu tive diversas fases em minha vida que sofri preconceito por ser menina jogando videogame. Tenho sofrido mais ataques por causa de nicknames femininos em jogos online. Já ouvi as frases prontas, de louça lavada, que ali não é o meu lugar, que eu tinha que varrer a casa, etc. E apesar de me incomodar, eu tento levar de forma superior, como tudo na minha vida. Mas de qualquer forma, é muito ruim ser recorrente e atingir pessoas mais frágeis. Vale ressaltar que apesar das informações diante das nossas mãos, nós ainda vemos muito desrespeito e desvalorização das mulheres. Isso sem levar em conta as mulheres travestis, ou no caso também transgênero, eu imagino que ela queria se referir. Então é importante um debate nesse sentido. Então, como a gente vê aí, né, desculpa, gente, já acabou a parte da Júlia, mas como a gente vê aí o que ela fala, né, é mais um caso em todos os aspectos, desde os nicknames, desde o fato dela realmente ser uma mulher, e toda parte ela também sofreu isso, né? E ela puxa aí um assunto bem importante, que é ainda mais pesada essa situação para as mulheres transgênero, né? A gente vê raríssimos exemplos de mulheres abertamente transgênero que jogam quando elas conseguem ter alguma fama, por exemplo, no Twitch, ou como pro gamer, né? Elas ainda sofrem muitos ataques constantemente. Eu sei que tem a Scarlet, uma pro de StarCraft, assim, que supera muitos dos profissionais homens. Ela é canadense, transgênero, e não importa o quanto ela tente evitar esse assunto, ela, apesar dela tentar mostrar, não importa o gênero dela, o fato dela ser transgênero, o que importa realmente é a capacidade dela de jogar bem pra caramba. Ela ainda encontra muita gente enchendo a paciência, falando vários absurdos ofensivos por ela ser transgênero, por ela ser mulher. Ela com certeza não é o único caso. E se ela, que tem bastante sucesso e é famosa, sofre com isso, imagina os jogadores que não chegam a esse ponto, né? Que não tem uma rede de apoio e uma garantia de que tá tudo bem, né? É meio assustador, assim, que as pessoas têm que sofrer com isso. Acaba que elas sofrem em dobro, né? Sofre por ser mulher e sofre por ser da comunidade LGBT. Sim, com certeza. Agora a gente entra no nosso último assunto, que é o espaço das desenvolvedoras de jogos, já que a gente falou bastante das jogadoras antes. Então, eu acho que as mulheres sempre tiveram interesse em desenvolver jogos, mas que elas nunca foram bem representadas. Um exemplo disso é a Carol Shaw,
que ela foi uma das primeiras desenvolvedoras de jogos, mas ela nunca foi bem representada. Esse ano que ela ganhou um prêmio como ícone da indústria de jogos. Então você vê quantos anos levou pra que ela ganhasse algum reconhecimento, né? Ela começou nos anos 70? Isso, foi por aí, 70, não tô me recordando muito bem, mas já faz muito tempo. E então, a visibilidade feminina vem crescendo sim, mas falta muito pra que a mulher seja igualmente aceita no mercado como os homens. Sim. Né? Não só nos jogos, né? Programadoras em geral não são reconhecidas. Eu, antes de estudar na faculdade de jogos, estudei ciência da computação, e em eventos de computação, algo assim, era bem raro, e muita gente ficava fazendo piadinha, assim, dizendo que via uma menina e dizia que ela estava perdida, sei lá o quê. Então, isso é algo que, dentro de todo esse espaço de informática, né, e espaço digital, acaba sendo considerado muito masculino, o que não faz nem sentido, já que a primeira programadora da história da computação foi uma mulher, a Ada Lovelace, e as pessoas não reconhecem isso. Também quem foi responsável pelos sistemas dos computadores da NASA para controlar os foguetes que fazem cálculos, precisam fazer cálculos absurdamente precisos, né, para não ter nenhum erro. Foi uma mulher, infelizmente eu não estou me recordando o nome dela agora, mas a gente vê isso, a capacidade é igual, só o incentivo que é fraco da própria sociedade. A própria sociedade não incentiva as mulheres a buscarem essa carreira, né? Sobre isso aí de programação, eu lembro que quando eu entrei na Estácio, no meu primeiro dia de aula, não conhecia ninguém, um menino chegou pra mim e perguntou qual era a área que eu gostaria de trilhar, né, de me especializar. Eu lembro que na época a maluca queria ser programadora, eu gostava de programação, achava legal, e eu falei, quero programação. Aí ele me olhou com uma cara tipo, que estranho, geralmente mulher é artista, programadora são raras. E eu fiquei pensando, mas por que mulher é artista? Acabou que eu virei artista, né? Mas esse estranhamento é bem ruim. E na maioria das vezes a mulher tem que trabalhar mais e mostrar que é muito boa naquilo que ela tá fazendo, né? Pra poder ganhar algum tipo de reconhecimento. Então, às vezes, elas acabam que meio que se sentindo inferiores e incapazes de realizar aquele trabalho. Isso muitas vezes pode fazer com que elas desistam de entrar no mercado. Eu vi um experimento que um par de programadores, um programador e uma programadora fizeram, que os dois trabalhavam na mesma empresa, na mesma posição, né? mesma profissão, mesmo nível, tudo igual, e eles trocaram de e-mail um com o outro. Então o programador assinava e usava o endereço de e-mail da programadora e a programadora usava o e-mail do programador. Todas as interações ficaram completamente diferentes. O cara que estava acostumado a fazer uma proposta de alteração no software ou de explicar para o cliente por que um problema surgiu, ele estava acostumado a isso tudo ir tranquilo. O cliente fala, sim, entendi, obrigado, ou a proposta ser aceita sem o menor questionamento. A partir do momento que ele passou a usar o e-mail da colega dele, as pessoas começavam a questionar. Mas por que você está dizendo que não tem como fazer? Por que você quer fazer essa modificação no software? Você acha mesmo que isso é o ideal para o nosso projeto, sei lá o quê? Então, a pessoa com a mesma pessoa, só por ela tá com o nome de uma mulher lá embaixo na assinatura, passou a ser questionada. E a mulher que estava acostumada a lidar com isso, a aturar, a programadora estava acostumada a lidar com essas pessoas que reagiam mal, de repente ela se viu livre daquilo, né? Ela fazia qualquer proposta e passava. Então, assim, tudo acabava sendo só realmente pelo gênero da pessoa que tá trabalhando ali, né? Não dá nem pra dizer que é porque já conhecia fulano, já conhecia ciclano,
porque às vezes eram clientes novos e eles já estavam com o e-mail trocado, então... Tem muito disso. Só porque a mulher, as pessoas pensam que ela não sabe o que elas estão fazendo. Sim. Cara, é muito ridículo. É realmente comum disso acontecer. Imagino que não só entre desenvolvimento, né? Várias áreas a gente vê esse tipo de coisa. No dia a dia mesmo, em conversas mesmo, com pessoas, no dia a dia isso acontece. Como se, às vezes, como se a gente estivesse falando não fizesse sentido, se fosse errado, entendeu? Porque é bem ruim isso, que o homem respeita o outro homem, mas o homem não respeita a outra mulher. É só fugindo um pouco do desenvolvimento, mas isso também acontece. Se um cara me canta na rua e ele vê que eu tô acompanhada, ele pede desculpa pro meu namorado. Não pede desculpa pra mim. Isso é bem ruim. O cara respeita outro cara. Um programador acaba respeitando o outro programador. Mas se é uma mulher programando, ele vai fazer 1000 questionamentos antes mesmo até de olhar o código ou o trabalho da mulher. Então, a seguir tem um depoimento da Anne que acaba só reforçando tudo o que a gente falou anteriormente. Então, só para finalizar, queria saber o que vocês passaram como desenvolvedoras, Milena e Lorena. Pra mim, foi muito difícil no começo. Eu já recebi algumas mensagens, assim, não dizendo exatamente isso, mas assim, de forma implícita. Assim, o que você tá fazendo nesse curso? Tipo, isso aqui não é pra você. E ainda mais por eu não ter o costume de jogar, né? É como se isso fosse um requisito pra poder desenvolver um jogo. Mas eu continuei, né, a seguir. E agora eu tô trabalhando com Alien Finance. E a experiência que eu tenho com eles é muito boa. Todos eles são pessoas maravilhosas. Eles me respeitam, eles me dão espaço. E eles entendem as minhas dificuldades. E eu acho isso ótimo. Queria muito agradecer eles. E a gente vê, né, que vem melhorando cada vez mais o espaço. Certo. E você, Lorena? O que você passou como desenvolvedora? Então, no começo foi... Basicamente, eu comecei como eu comecei em outra instituição. Lá, e aqui não, nem tanto, mas lá foi bem isso, tipo, aquelas olhares, aqueles comentários, tipo, por quê? Por que você tá aqui? Por que você escolheu isso? E eu acho que são comentários que se eu fosse um homem não ia ter, entendeu? Até da minha família mesmo, perguntando por que eu escolhi isso. E também em projetos antigos, a forma que me repreendiam, me chamava a minha atenção, ou coisa do tipo, era um pouco tanto grosseira, e eu acho que se eu fosse um homem, não seria daquele jeito. Seria um pouco diferente, um pouco mais conversando sem ser tão... Como é que eu posso dizer? Não é grosso a palavra. Eu não sei qual é a palavra. Socorro, me ajuda, Matheus. A pessoa ficava tentando se impor. Exatamente. Tentando se impor pra mim e me rebaixar. E se eu fosse um homem, talvez isso não aconteceria. A seguir, nós temos um depoimento da Anne, que só reforça tudo o que nós falamos até agora. Vamos lá. Então, desde que eu larguei o emprego que eu tava há 2 anos e outra faculdade para fazer jogos no IFRJ, tem sido uma longa jornada. Digo isso porque eu decidi fazer essa faculdade, mas não para lançar o jogo do momento, sabe? Mas para tentar contribuir de alguma forma no desenvolvimento de jogos que sirvam como recurso de tecnologia assistiva ou na educação de alguma forma. E aí, no meio desse processo, eu me identifiquei mais com gerenciamento de equipes. Uma vez que a maioria das equipes que eu participei eram muito problemáticas e ninguém esperava muita coisa, sabe? Todas. E sempre consegui, de alguma forma, com que a galera produzisse. Eu desenvolvi um olhar mais minucioso para analisar escopo, sabe? Colocar ideias no papel. Eu exercitei isso escrevendo alguns projetos para a PIBIC, extensão, no qual eu tive 2 aprovados. Esses aprendizados eu tenho muito a agradecer aos processos dos TCPs, sabe? Não só o 3, mas desde o primeiro. E nessa de estar sempre envolvida em projetos, eu tô meio que atrasada na minha formação. Já era para eu ter me formado, né?
Eu tenho essa mania de ficar me envolvendo em um monte de coisas no semestre. Mas, tipo, eu acho que vale muito a pena, sabe? Porque geralmente o pessoal não liga muito, por exemplo, pra GDD, Game Bible. Deixam pra fazer essas coisas na última semana e às vezes fazem até de qualquer forma. Porque acham que é só mais uma obrigatoriedade a cumprir. Mas eu vou te falar, foram os Game Bibles de todos os TCPs que eu participei, que me fizeram ser aprovada, por exemplo, numa residência criativa de realidade virtual no Museu do Amanhã. Tipo, eles pediram um portfólio, algo que comprovasse minhas aptidões, além de um enorme questionário. Aí eu coloquei todos os GDDs e projetos que eu já escrevi no SlideShare e mandei o link. Aí eles gostaram e tal, me aprovaram, e foram 17 pessoas aprovadas para desenvolver experiências em VR com Oculus Rift, HTC Vive na Unity. Eram 5 mulheres no universo de 17 pessoas na equipe. Só eu e a Juliana de programadoras. Assim, foi um espaço de respeito e muita troca, sabe? Com isso, eu quero destacar, tipo, 2 coisas. A primeira é a importância de registrar processos, né? É muito importante registrar desde o começo do desenvolvimento até o pós-mortem. E o segundo é que não é só no nosso país e FRJ que há poucas mulheres. No meio tecnológico, em geral, dá pra contar nos dedos. E, tipo assim, ao longo da faculdade, eu meio que ganhei uma fama de treteira por sempre tocar nessa tecla, sabe? Eu sempre falei disso. Porque, tipo, não dá pra achar normal a gente não ter mulheres que se identifiquem do começo ao fim de um semestre como programadoras. Também não dá pra achar normal só uma mulher ir pro Rock in Rio como expositora no universo de 60 selecionados. Não dá pra achar normal a gente não ter uma professora mulher em uma disciplina de tecnologia. Não dá, sabe? Não dá pra achar normal o colega te chamar a atenção no meio de uma reunião, avisando pra não postar nada da empresa nas redes sociais sobre o machismo, mesmo que você nunca tenha feito isso em nenhuma das empresas no qual você trabalhou, sabe? A mulher tem disso, tipo, a fama de histérica, mesmo estando certa, sabe? Mas, apesar de tudo isso, eu detesto, odeio, repudio com todas as forças das minhas células quando me perguntam como eu me sinto sendo mulher desenvolvedora, sabe? Eu odeio. Já me perguntaram isso diversas vezes. Sabe por quê? Porque, tipo, quem pergunta espera ouvir uma reclamação, sabe? Sempre uma denúncia, algo pra causar. Eu tenho refletido muito quanto a isso, porque sempre me perguntam, sempre, eu nunca sei o que dizer. Mas conversando e participando de comunidades femininas de desenvolvimento, como Rails Girls e Programaria, eu vejo que essa pergunta é muito problemática. E aí, tipo, eu quero finalizar aqui, basicamente, com algumas indagações, sabe? Alguns questionamentos. Por que a gente não fala como é boa a vida da mulher na tecnologia? Cara, como é foda trabalhar nesse meio? Mulheres como Alda Rocha, Juliana Charroud, sabe? Ícones femininos na tecnologia. A galera só sabe dos homens, porque os homens acham o máximo e gritam aos 7 ventos como é bom ser desenvolvedor. É o estereótipo do jovem nerd, não a jovem nerd. Manas, vocês devem denunciar sempre que sofrerem abusos, mas vamos gritar também aos 7 ventos como é incrível, apesar de todos os pesares, ser mulher desenvolvedora de games. É muito importante. É isso. Só pra finalizar mesmo. Quando for postar, divulgar e tal suas paradas, divulgando em lugares certos, sabe? Porque, tipo, o Facebook, você só alcança a sua rede de amigos. Tipo, se você postar no Twitter, no Instagram com as hashtags certas, você consegue alcançar alguns profissionais e alguns entusiastas também de desenvolvimento. E, para além disso, se tiver dúvida, dificuldade, alguma coisa de programação, cara, pede ajuda, sabe? Porque ninguém faz nada sozinho. Eu mesma, na gestão dos TCPs, eu não fiz nada sozinho. No primeiro TCP3, cara, eu tive, ajuda do Leon, sabe? No outro eu tive a ajuda do Emerson e do Biel. Tipo, que se não fossem eles, a gente também não teria terminado, sabe? A gente não faz nada sozinho. Trabalhar em equipe é muito importante. E se precisar de ajuda também é importante correr atrás de ajuda. É isso. Não desistir, porque em algum momento, até o final da faculdade, você vai ter que programar uma parada sozinha. E é isso, não fica se diminuindo e se comparando, sabe? Cada um tem o seu tempo de aprender as coisas. E é isso, parabéns aí pelo podcast, galera, valeu. Então, gente, isso é tudo. Obrigada por ouvirem até aqui, espero que vocês tenham gostado.